Fórmula de aposta 2.0 – Método para loto fácil. Esse conteúdo é destinado a pessoas que estão procurando um método eficiente de aposta para ganhos frequentes, mesmo sem nenhum conhecimento de matemática. O que vamos te mostrar? Qual o problema de apostadores amadores? Por que os prêmios menores estão pagando mais? Você vai ver com seus próprios olhos a prova de que isso funciona. Suas apostas na Loto Fácil só acertam 9 números? Vamos revelar os números secretos para você também apostar e mostrar para todos que você também conseguiu. Até agora você só perdeu dinheiro apostando na Loto Fácil? Então você veio ao lugar certo. E não se preocupe, nós sabemos que provavelmente você já passou por vários sites ou deve ter lido muita informação, mas que falam, só que não mostram na prática se o método funciona. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Primeiro, nós vamos provar aqui, na sua frente, que a fórmula de aposta funciona. Segundo, vamos explicar como ela funciona e te ensinar a usar. Terceiro, vamos te entregar números que usamos para ganhar na Loto Fácil. Eu vou repetir para você saber que não estamos brincando e que temos confiança no nosso método. Nós vamos provar para você que a fórmula de aposta funciona, vamos te ensinar passo a passo e mostrando vários exemplos como, mesmo sem você ter conhecimento algum de matemática, pode aplicar o método da fórmula de aposta e para garantir seu sucesso. Vamos te entregar grátis números que nós mesmos usamos nas nossas apostas da Loto Fácil. E nós vamos mostrar como esses mesmos números já geraram várias premiações. Mas antes, vou contar para você quem nós somos, como criamos a fórmula de aposta e como usamos ela para pagar nossas contas e manter o nosso estilo de vida. Se você está em uma situação boa, dificilmente você muda porque sua mente, suas emoções, seu corpo, tudo está confortável. Mas se você está em uma situação ruim, acredite, a vida te colocou aí para te incomodar e fazer você sair e encontrar algo grande. Em 2007, eu trabalhava como professor dando aula de cálculo em uma escola na periferia de São Paulo. O salário não era suficiente para manter a minha família, então eu pegava aulas extras e particulares para conseguir sustentá-la, pagar as contas, mas ainda assim eu precisava economizar na hora do almoço enquanto trabalhava. Eu andava bem vestido, mas era porque eu sabia esconder os furos e remendos da minha calça e o quanto a sola do meu sapato já estava gasta e causando dores nos meus pés. A situação não estava boa. Uma vez eu comprei uma barra de chocolate e sentei no banco da praça para comer. Eu não tinha muito dinheiro até o final do mês e aquela barra era o meu almoço do dia. Eu olhava para as pessoas na rua, andando aparentemente sem problemas. Não pareciam ser ricas, pareciam ser como eu. E aquilo me entristeceu muito, porque eu não achava justo eu ter que me preocupar mais com as contas para pagar do que em me alimentar. Eu não estava querendo muito, só queria o suficiente para viver bem e garantir uma boa vida para minha família. Eu enxuguei as lágrimas, me levantei daquele banco da praça, determinado a encontrar alguma forma de mudar minha situação. Enquanto estava voltando para a escola, eu andava de cabeça baixa e ficava pensando em tudo que eu poderia fazer. Sabe quando você está tão preso aos seus pensamentos que não percebe o barulho ao seu redor? Não sabe como atravessou a rua ou se passou por algum conhecido? Eu estava assim, totalmente focado nos meus pensamentos. Todo barulho ao meu redor eu ouvia bem longe, até que eu ouvi a palavra acumulada. Aquilo me despertou dos meus pensamentos e parei de andar imediatamente. Quando olhei para o lado, de onde ouvi a frase, era uma loja de eletrodomésticos e a apresentadora estava conversando com um senhor que estava ensinando um método de aposta na Loto Fácil. Se você quer mudar, realize alguma pequena ação todos os dias, que te leve para essa mudança. Você pode até chorar para seus amigos e família, dizendo que nada muda, mas sua mente e todo o seu ser sabe que você escolheu sentar no sofá e assistir TV, quando podia ter se preparado mais para alcançar seus sonhos. Eu fiquei olhando os cálculos que ele fazia na lousa e como a apresentadora ficava maravilhada. Mas se tem uma coisa que eu podia, e ainda posso, dizer que eu sou muito bom, é em ensinar algo. Ainda mais se tratando de números. E foi naquela hora, deixando de lado os meus problemas, que pude perceber o grande erro naqueles cálculos que o senhor estava fazendo. Ao mesmo tempo em que assistia, calculei rapidamente as probabilidades de acertos na Loto Fácil. Já que não estava familiarizado com o jogo e percebi que aquele senhor estava deixando muitas dezenas de fora daquelas combinações que estava fazendo. Por algum motivo, ele só estava querendo chamar a atenção.
A apresentadora, como leiga, estava encantada com a forma que ele explicava, não com os resultados. Já estava atrasado para minha aula, peguei minha mochila e corri para a escola. Os números estavam borbulhando na minha cabeça e isso iria atrapalhar minha aula, a não ser que eu fizesse algo diferente. Eu levei os alunos para o laboratório de informática e disse que eu tinha um desafio para eles. Anotei todos os números do 1 ao 25 na lousa, assim como é na Loto Fácil. Passei as instruções para escreverem em um caderno uma sequência com os 15 primeiros números. Fizeram com facilidade e riram achando que era alguma piada. Disse para fazerem a mesma coisa na linha de baixo, só que a sequência não poderia repetir. Ou seja, deviam trocar o último número, que no caso era o 15, pelo número seguinte, ou seja, o 16. Vendo que haviam entendido que as próximas linhas teria de ser feito a mesma coisa, coloquei na lousa o desafio para usarem o computador e escreverem um cálculo que pudesse fazer isso automaticamente, até gerar todas as combinações possíveis. Depois de 1h30 de aula, conseguiram concluir. Até aquele momento, não sabiam do que se tratava, até que eu revelei que eles estavam diante de todas as premiações da Loto Fácil, inclusive as que ainda não aconteceram. O silêncio tomou conta da sala e todos os alunos olharam um para o outro e para a tela de seus computadores. E houve uma explosão de ansiedade, euforia, todos querendo correr para a casa lotérica, apostar e ficarem ricos. Expliquei para eles que não era tão simples assim, porque todos os resultados não significava ter o único resultado que é necessário para o jogo daquela semana. E os alunos, aos poucos, foram perdendo o entusiasmo diante das dificuldades, bem como acontece com os apostadores amadores. Foi então que eu percebi que já tinham 2 pontos importantes para me preocupar. Primeiro, não criar uma estratégia qualquer só para impressionar as pessoas, como fez aquele senhor no programa de TV. Eu precisava descobrir quais números tendem a ser sorteados com frequência. 2. Tornar a fórmula de aposta tão simples que qualquer um possa usar, para que não se desmotivem como os meus alunos de cálculo. Quando você estiver determinado a alcançar o sucesso, cerque-se de pessoas, coisas, lugares, situações que te inspirem e incentivem a manter o foco. Pessoas que não conhecem o que você está buscando podem opinar, mas no final das contas, elas nem sabem sobre o assunto e podem te desviar do foco. Eu tinha a ideia, mas não conhecia o suficiente de apostas para saber o que fazer. Fiz algumas combinações, apostei, mas nunca ganhava mais do que 12 pontos. Só estava gastando dinheiro sem retorno. Um dia, peguei alguns volantes de aposta da Loto Fácil, imprimi os 100 últimos resultados no site da Caixa Econômica Federal e fiquei na praça de alimentação de um shopping fazendo cálculos e comparações para saber quais eram os números que apareciam com mais frequência. Um rapaz e uma moça se aproximaram e sem nenhuma vergonha me perguntaram se eram apostas da Loto Fácil. Na hora eu não soube o que responder. Fiquei com vergonha de me julgarem como muitos já tinham feito, falando que não funciona e que só estava gastando dinheiro. Eles perguntaram se podiam se sentar e eu disse que sim. Resumindo essa parte, eles eram estudantes universitários e jogavam pôquer pela internet em um site que paga aos jogadores. Me revelaram que conseguiam pagar a mensalidade da faculdade com o dinheiro das apostas, mas que suas famílias não sabiam. Nos reunimos na casa de um amigo deles, que era quem emprestava dinheiro para eles fazerem as apostas. Eles estavam interessados em entrar para o ramo de loteria, mas não sabiam como funciona e não conheciam de cálculos para apostarem com chances de ganhos frequentes. Começamos a apostar juntos. Eu era responsável por realizar os cálculos na maioria das vezes. Já tinham passado meses e eu estava desmotivado porque a premiação de 15 pontos estava demorando para aparecer. Foi aí que nosso outro colega, não posso mencionar nomes aqui e isso não é importante, viu as planilhas e me disse que eu não devia estar desmotivado porque ainda estava na metade da rodada. Perguntei que rodada, já que não era jogo de cartas, e ele me explicou que esse é o problema de apostadores de loteria. Não possui uma meta, como um conjunto de apostas. Ele me disse, o correto é definir 10 apostas, por exemplo. Se você perder a primeira, ou a segunda, ou a terceira, enfim, até a quinta tentativa, ainda tem chance de conseguir a premiação.
e ele me contou uma história. Em um programa de TV americano, o apresentador disse para os 5 participantes: dentro daquela sala existe $10. Aquele que encontrar poderá trocar pelo prêmio de $100 mil. Os 5 participantes entraram na sala e começaram a procurar. Alguns encontravam umas moedas, jogavam-nos de lado e continuavam procurando a nota de $10. Um dos participantes pegava as moedas que os outros ignoravam. Resumindo, ao final da prova, 4 dos participantes disseram para o apresentador que procuraram em toda a sala e não tinha $10 lá dentro. O apresentador perguntou para o 5º participante quanto ele recolheu de moeda e ele respondeu: $10. O que queremos dizer com isso é que jogadores profissionais também tentam o valor mais alto, assim como os amadores. Porém, o que diferencia experientes de amadores é que os experientes sabem que ganhar prêmios razoáveis com frequência é mais vantajoso que gastar energia apenas para ganhar o maior prêmio. Era isso. Eu precisava descobrir a frequência com que determinadas dezenas poderiam ser premiadas. Ali mesmo, nós abrimos as planilhas e verificamos. Quando jogamos um conjunto de 15 números, as premiações com 13 pontos apareciam a cada 10 apostas nos nossos bolões. Em compensação, acertávamos várias cartelas com 11 e 12 pontos. Foi aí que percebi que se eu tivesse jogado sem estratégia, provavelmente não teria ganho nada ou pouca coisa. No entanto, com o método que tínhamos criado, estávamos ganhando pouco, mas era todo mês. As coisas tinham mudado. Minha família não sabia que eu estava envolvido com um grupo de apostadores profissionais. Quando nos reuníamos, eu dizia que estava dando aula extra. Mas eu conseguia pagar as contas, dar uma boa vida para eles e abrir minha própria empresa. Até aquele momento, nós já tínhamos algumas estratégias preciosas, e agora chegou a hora de revelar. Sorte é apenas quando a oportunidade encontra a preparação. Portanto, pegue essas informações e prepare-se para não perder a chance quando a oportunidade surgir. Agora eu vou revelar para você os 4 principais segredos da fórmula de aposta. Primeiro segredo. Segundo segredo. Viu só como é simples? Por que revelamos parte do nosso segredo? Porque nosso objetivo é ajudar o maior número de pessoas a conseguirem obter premiações na Loto Fácil e não passarem por problemas que nós passamos, tendo que pagar contas, dar uma vida melhor para a família e muitas vezes ter que sacrificar o dinheiro do almoço ou ir a pé para o trabalho para poder honrar os seus compromissos. Olha, quero que você pegue essas informações que te passei e teste, comprove você mesmo, pois no próximo vídeo nós iremos te dar uma informação mais incrível ainda. Você não vai acreditar quando ver. Será algo que você mesmo irá usar e que irá provar para você mesmo como a fórmula de aposta funciona.